Olá, varão, varoa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E hoje nós falaremos sobre Sara, a mulher de Abraão, que se encontra no livro de Gênesis, do capítulo 11 ao capítulo 23. E vocês sabiam que Gênesis foi escrito no hebraico? E por isso é importante a gente entender o significado de alguns nomes e o significado de algumas palavras. E sabe por que eu tô com essa coroa? Porque Sara significa princesa. Mas eu não vou continuar com ela até o final do vídeo, foi só mesmo para dar essa introdução para vocês. Então, vamos à Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 11, no verso 29, fala que o nome da esposa de Abrão era Sarai. Abrão no hebraico significa pai elevado e Sarai significa minha princesa, porque o i é um sufixo possessivo no hebraico que significa minha. No verso 30, fala que Sarai era estéril, ela não tinha filhos. E no verso 31, fala que eles saíram de Ur dos Caldeus e foram para Arã. E lá no capítulo 12, no versículo 4 e no versículo 5, fala que Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã e foi para a terra de Canaã. Por que eu tô falando dessa transitividade deles? Porque eles eram peregrinos, eles habitavam em tendas, então eles sempre estavam mudando de cidade em cidade. E a diferença de idade de Sara e de Abrão era 10 anos. Então, nessa época, ele tinha 75 anos, Sara tinha 65. Depois que eles chegaram em Canaã, eles foi sentido a Negueb, uma cidade da terra de Canaã. Só que naquela época havia muita fome, então eles descem para o Egito, que era, regado pelo rio Nilo. E quando eles estão para entrar no país, no Egito, Abrão fala assim para Sarai: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Gente, aqui Abrão fala para Sarai mentir falando que era sua irmã, sendo que ela era sua esposa. Aqui ele não confiou completamente na promessa que Deus havia feito para ele, que faria dele uma grande nação. Só que dá para entender o medo dele, porque naquela época o faraó, quando via uma mulher muito bonita e essa mulher era casada, ele mandava matar o seu esposo para ficar com a mulher. Então dá para entender o medo dele e o medo também de Sara, e aí por isso que ela consente, com esse pedido de Abrão. E quando Abrão chega ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com grandes doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Gente, ninguém encosta na menina dos olhos de Deus. Lá em Salmos 105, versículo 14 e 15, fala o seguinte: a ninguém permitiu que os oprimissem. Antes, por amor deles, repreendeu os reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus cuidou o tempo todo de Sara. Sara, mesmo estando no palácio, no luxo, com comida em abundância, dormindo em uma cama confortável, cheia de joias, cheias de roupas, seria uma das mulheres mais ricas do Egito, porque seria esposa de Faraó, mulher de Faraó. Ela não se deixou levar por esses encantos, porque ela sabia da sua missão. Ela era fiel a Deus e era fiel ao seu esposo. E Deus honrou Sara a todo momento, não deixou que ninguém encostasse nela. E lá no verso 18, fala que quando Faraó descobre que Sarai era esposa de Abraão, ele chama Abrão e dá uma chamada de atenção nele, fala: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que você mentiu falando que ela era sua esposa? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí tá sua mulher. Tome-a e vá embora. Pegue tudo que eu te dei, tudo que eu dei para ela, pode ir embora, some da minha terra.
Gente, e lá em Zacarias 2:8 fala o seguinte: porque aquele que tocar em vós toca na menina dos seus olhos. Então, Faraó não quis pegar nada que deu para eles, mandou eles embora com tudo que deram. E aí, no capítulo 13, no verso 1, fala que Abrão e Sarai saem do Egito, né, e todo o povo que estavam com eles, e volta para Neguebe, com tudo o que possuía. E lá no capítulo 16, do verso 1 ao 6, fala o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Gente, naquela época, como não tinha fertilização in vitro, como a medicina não era avançada para fazer tratamento, era o costume as mulheres que não podiam ter filhos pegar suas servas para ser, né, a famosa barriga de aluguel, né? Colocar para deitar com seu esposo e por meio dela, né, ter filhos, constituir família, né? A serva dava o filho que ela concebeu para sua patroa. Só que não foi isso que aconteceu com Agar, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão vivia em Canaã. Então, gente, foi 10 anos Sarai falando na cabeça de Abraão que não podia ter filhos, que era para ele deitar com Agar, que por meio de Agar viria a descendência, né, de Abrão. Sarai não estava mais aguentando esperar. E Sarai sabia da promessa, porque Abrão e Sarai eram os melhores amigos. Tudo eles, né, conversavam. Todas as vezes que Deus falava com Abrão, ele ia e corria, contava para Sara. Só que Sara não estava aguentando mais esperar, então ela decidiu dar uma ajudinha, né, para Deus, o famoso jeitinho brasileiro. Só que, né, veio as consequências com isso. E aí foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e lhe engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, ela me despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Aí Abraão repreende Sarai e fala: opa, peraí, minha filha. Quem que me deu ela? Não foi você? Não foi você que mandou eu deitar com ela? Então você que resolva, ela é sua serva, faça o que bem entender. E Abraão não estava errado não, porque Sara queria jogar a culpa em Abraão, sendo que a culpa foi dela. Ela permitiu a poligamia. E a partir desse momento que ela permitiu, começou a ter brigas na tenda deles, né? A paz já não reinava mais, já não tinha aquela felicidade, porque ela e Agar começou a debater entre si. E aí, Sarai vai e humilha Agar, né? Briga com ela e Agar foge da presença de Sarai. Só que depois Agar volta arrependida porque ela vê que ela errou. E Abrão estava com 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. E aí, lá no capítulo 17, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Diz também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, não será mais a sua princesa. Seu nome será Sara, só princesa. Eu abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Gente, Sarai foi a nossa primeira matriarca. Foi a nossa princesa, dela vieram reis. E aí Abrão prostou com seu rosto em terra, que naquela época era um jeito de saudação, e riu de alegria, né? E disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Poderá Sara com 90 anos dar à luz?
Deus responde: Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque, que significa riso, alegria. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. No prazo de 1 ano, Sara dará à luz. Gente, pensa Abraão chegando para dar essa notícia para Sara, a alegria que ela não ficou, né? Aquele coração disparado, aquele frio na barriga, mão suando, contou a novidade para todo mundo que ela com 90 anos ela iria engravidar. Quem diria? E aí, lá no capítulo 18, o Senhor e mais 2 anjos visitam Abraão. E Abraão, depois de recebê-los, né, de servir um banquete para eles, que foi preparado por ele e por Sara, né, o Senhor pergunta a Abraão: onde está Sara, sua mulher? E Abraão responde: tá ali na tenda. Só que Sara já estava ouvindo, ó, atrás da tenda, curiosa que só. Não julgo, porque eu também faria a mesma coisa, ia ficar lá, ó, só ouvindo. Então, Deus fala o seguinte para Abraão: voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Ele reafirmou de novo que no período de 1 ano, Sara engravidaria. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos, já tinha cessado o período menstrual de Sara. Por isso, ela riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Só que esse riso de Sara não foi um riso de alegria, foi um riso de desconfiança, de dúvida. Sabe aquela risadinha que você dá, você fala: ah, não é possível, não. Eu, né? Logo eu, 90 anos, né? Tá, ó, tá doido. E aí, gente, eu queria ter visto essa cena. Porque olha o que Deus fala para Abraão. Por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para Deus? No tempo estabelecido, nesse período do ano que vem, retornarei a você e Sara terá um filho. Aí Sara sai da tenda, né, com medo, e aí ela nega. Ela fala: não, Senhor, eu não ri. Aí ele olha para a cara de Sara e fala: não mente, porque você riu sim. Gente, pensa Abraão olhando para a cara dela, falando assim: minha filha, pelo amor de Deus, Deus tá aqui, ele sabe de tudo e você vem mentir na cara dura. E aí os anjos, gente, olhando para ela, tipo assim: ah, você quer mentir pra gente, né? Deus sabe de tudo, sabe de todos os nossos pensamentos, sabe de todos os nossos sentimentos. Não há nada que a gente possa esconder de Deus. E aí, lá no capítulo 20, tem o segundo sequestro de Sara, né? Que agora ela se chama Sara. Porque o primeiro foi lá no Egito com o faraó. E o segundo, quando eles mudam para Gerar, lá tem um rei chamado Abimeleque. E aí, Abraão comete o mesmo erro que cometeu no Egito. E como Sara ainda não tinha engravidado e como tinha menos de 1 ano, né? Ele fala: ó, você fala que você é minha irmã, porque senão eles vão querer me matar. E aí Sara, né, consente novamente, porque ela ainda não tinha engravidado, então, né, eles ficaram com medo da promessa não se cumprir. Mesmo Deus falando para eles, reafirmando 2 vezes que ela daria à luz no período de 1 ano, e também das outras vezes, né, que Deus deu a promessa que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto o pó da terra, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Eles duvidaram, eles tiveram medo. E aí, repetiu a mesma coisa no Egito. Só que Deus visitou Abimeleque em sonho, conversou com ele em sonho e falou assim: ó, você vai morrer? A mulher que você pegou é uma mulher casada. E aí, Abimeleque assusta, né, isso tudo em sonho e fala assim: uai, né, Abimeleque é mineiro agora. Fala: Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E não foi ela que me disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas, se você não a devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão.
Abimeleque, então, quando acorda, manda chamar Abraão, assustado, e fala com ele, né? Dá uma chamada em Abraão, fala para ele: o que fizeste conosco? Em que foi que eu pequei contra ti, para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E realmente não faz, gente. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? E Abraão responde: eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa de minha mulher. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu a Abraão e devolveu Sara, sua mulher. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua esposa e seus servos e suas servas, porque enquanto Sara estava lá no reino de Abimeleque, todos ficaram inférteis. Então, mais uma vez, Deus cuidou de Sara e não deixou que ninguém tocasse nela. E lá em Salmo 17:8 fala o seguinte: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. E foi isso que aconteceu. E lá no capítulo 21 vem o nascimento do Isaac, né? O filho da promessa, o tão esperado filho de Sara e Abraão, aquela alegria contagiante. E quando Isaac nasce, Ismael, filho de Agar com Abraão, estava com mais ou menos 13 para 14 anos. E aí Sara percebe que Ismael começa a caçoar, a zombar de Isaac, a rir de Isaac. E aqui é importante a gente ir no original do hebraico, porque o rindo de Isaac, aqui em algumas versões, é na questão de assassinato, planejar matar o irmão. E aí ela fala para Abraão: livre-se daquela serva e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaque. Gente, lá em Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E aqui Sara foi muito sábia, porque ela percebeu e já cortou o mal pela raiz, porque senão ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. O mais velho iria matar o mais novo por inveja. E Ismael já apresentava sinais de alguém que não era certo, né? Tinha inveja do irmão mais novo, né? Tava alimentando ódio dentro dele e aquilo não provinha de Deus. E Sara cortou o mal pela raiz ali mesmo. Só que Abraão ficou muito sentido com aquilo, ele ficou muito perturbado com aquilo porque era filho dele. Só que Deus fala com Abraão e fala o seguinte: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. E tem gente que fala que Deus não se importa com as mulheres. Gente, mais uma vez, Deus engrandece Sara, fala para Abraão atender Sara tudo que ela fala, porque ela estava certa. Sara era uma mulher muito temente a Deus. Sara era uma mulher cheia de luz. Sara sabia do que estava acontecendo e, né, ela tomou a postura correta. E lá no capítulo 23 fala da morte da nossa primeira matriarca Sara, né, a nossa mulher aí temente ao Senhor, responsável no lar. E vocês sabiam que Sara é a única mulher na Bíblia que conta a idade? Nem a idade de Eva foi revelada. Sara viveu até os 127 anos. Em algumas versões, né, no original, fala que Sara viveu 100 anos e 20 anos e 7 anos. E eu vou explicar o porquê dessa separação. Porque aos 20 anos, sendo mulher, ela não terá que lamentar os erros de quando era moça, né? Aos 7 anos. E aos 100 anos, quando idosa, não chorará por um passado que nunca desaparece. E quais lições que nós temos com Sara? Não importa o que você passou, não cresça com traumas, né? O que você passou no passado, deixa no passado, não traga para o presente, não leve para o futuro. Sara não levava isso, Sara não questionava a Deus. Sara falava que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Olha, Sara passou por várias tribulações. Primeiro, esperou 90 anos para engravidar. Segundo, passou fome antes de chegar ao Egito. Terceiro, foi sequestrado 2 vezes no Egito em Gerar.
E quarto, foi humilhado por sua serva Agar. E ainda depois teve que ver o Ismael planejando algo contra o seu filho. E hora nenhuma ela questionou a Deus, muito pelo contrário, ela orava, ela intercedia. Sara era uma mulher cheia de luz, Sara era uma mulher cheia do Espírito Santo. Que possamos ser como Sara, que você, mulher, receba um homem como Abraão, um homem temente a Deus, um homem que é amigo de Deus, um homem que ora, que intercede pela sua esposa. E que você, homem, possa encontrar uma Sara, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher agradável, uma mulher que transmite paz, que é sábia. E outra coisa que a gente aprende, que o casamento, ele é para sempre. O compromisso é esquecer o passado e se reconquistar todos os dias. Abraão e Sara andavam sempre juntos, eles eram melhores amigos. O casamento, ele é propósito de Deus. E, gente, aqui eu termino o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, comentem, se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. O próximo vídeo será sobre Agar e eu tô lendo todos os comentários. Me segue nas minhas redes sociais, que por enquanto é só o Instagram, @geodescomplica. E deixo aqui uma última passagem bíblica que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, que fala o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!